Bom dia! Tudo certo por aí? Sejam bem-vindos! Hoje é dia de estudo! Estudo abençoado. Bom dia, pessoas! Tudo bem? Tudo certo por aí? Hoje nós teremos um estudo dividido em 3 partes. O primeiro 9, o segundo 14 e o terceiro 21. 3 horários, 3 continuações bem diferentes, muito boa. E hoje a gente vai falar sobre um tema sensível para as pessoas. Essa semana a gente falou sobre as igrejas, segunda, quinta. Na sexta nós falamos sobre as coisas que nos travam. E o nosso complemento maravilhoso vai ser sobre essa parte financeira, né? Isso aqui que a gente falou ontem. Bom dia, Ju! Isso aqui que a gente falou ontem, nós falamos... E eu deixei no YouTube, tá? Foi lançado ontem, 8 horas da noite. Tá liberado lá. E aí, se você tiver interesse, entre pra comunidade, que é onde tem os devocionais lá. Então, por que falar sobre dinheiro? Por que falar sobre essa parte tão grande na nossa vida, mas que a gente não conversa sobre isso? Na nossa cabeça, isso aqui é um estudo para pessoas cristãs, tá? Pra vocês saberem. Na nossa cabeça, nós seremos abençoados se fizermos tudo certo. Paz, Gretchen. Nós seremos abençoados se irmos na igreja, se ajudar um pobre, se ajudar com uma cesta básica, que isso vai retornar pra gente. Lembra que eu já falei sobre frases que pessoas dizem e que não é de Deus? Frases que, porque isso está acontecendo, porque Deus quis, porque isso, porque aquilo. Isso são frases de pessoas que não assumem os seus erros e as suas consequências, que ainda estão, de alguma forma, escolhendo não se culpabilizar por certas coisas. Existem 2 livros na Bíblia, que é bom vocês já saberem, tá? Se vocês não sabem. 2 livros que eles falam de coisas... Provérbios e Tiago. Esses 2 livros aqui, eles falam de 2 coisas importantes para você na sua vida. Primeiro, aqui, ele fala de vida física. Aqui ele fala de vida espiritual. Enquanto um tá falando sobre você não pode emprestar dinheiro, você não pode ir na casa do homem mau, você não pode se envolver com pessoas que são casadas. Você não pode armar coisas para as pessoas. Isso é uma coisa física. Provérbios, aqui ele é físico. Ele fala da sua vida física, tá? E aí, dentro de Provérbios, ele te ensina sobre a parte financeira. Se Rei Salomão foi o homem mais rico que existiu, então você sabe que se tem um livro de Salomão, ele obviamente vai te ensinar sobre isso, porque a base dele também foi financeira. Só que aí vocês confundem esse outro livro aqui, que nós já temos um estudo sobre esse livro aqui, e nós temos uma série de 30 devocionais em Provérbios, todos sobre estudos. Os 2 estão na comunidade. E aí, quando você percebe,
essa diferença, essa discrepância, você para de confundir que dinheiro é espiritual, dinheiro é físico, dinheiro é papel, dinheiro você faz, você produz de alguma forma. Então, para quem é novo aqui e para quem não sabe, né? Quando a gente estava fazendo o nosso primeiro estudo aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Aqui em Provérbios, deixa eu achar. Esse é o primeiro devocional que a gente fez dos 30 dias, tá? Contexto. São 30 dias em Provérbios. Todos os dias você vai ler um versículo de Provérbios e todos os dias eu trouxe aqui um estudo em algum lugar de Provérbios. Então esse era o combinado, você lia um capítulo de Provérbios e fazia o devocional. E aí você percebe que você tem que começar aqui, nesse primeiro, que é o quê? Autoexame. Você precisa entender onde você está e o que você quer consertar. E nada melhor pra gente começar um estudo sobre finanças, sobre fazer o seu diagnóstico de quem é você financeiramente. Pensando nisso. Não quem você culpa, mas quem você é, quem que você tá sendo. Tem diferença. Então... Oi, Cíntia. Eu falei que tava aqui às 9, pelo amor de Deus. Então, dentro desse contexto, você vai entender, e depois quando a gente for trabalhando, domínio da língua, a gente vai falar também. Depois, a gente fala sobre inveja, sobre parar de evitar comparação, sabe? Depois a gente fala sobre constância e disciplina. E se você ler esse manual de provérbios que eu fiz aqui em 30 dias, é tudo sobre dinheiro, praticamente. Para você ter um relacionamento saudável, você precisa estar estável. Isso tem a ver com o quê? Dinheiro. Para você evitar a murmuração, né, que a gente estava falando, você tem que ser sábio. Bom dia, pessoas. Eu sei que vocês estão aparecendo, só para parecer que são fiel aí dentro do clubinho do Super Fãs. Muito bom, né? Você sabia que para botar uma tagzinha de quem é dos Super Fãs, só pode ter 4 palavras, 4 letras? Aí eu assim, meu Deus, o que eu vou botar com 4 letras pra dizer que o pessoal é daqui, que é dos devocionais? Vou botar fiel. E deu, ficou bem bonitinho, né? Então, enfim, vocês entendem que tem 30 dias aqui, 30 dias que você está vivendo e mudando a sua palavra, a palavra da sua vida. E aí a gente tem outros devocionais ali dentro, que a gente falou sobre dízimo, porque as pessoas não entendem. Nós falamos sobre oferta, porque as pessoas não entendem. Por quê? Meu povo peca por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. E aí, eu te convido a pegar um papel e uma caneta, porque hoje o nosso estudo, vocês viram ali que o caderno é pequeno, né? Mas o estudo é diferente, tá? Terão 3 momentos hoje, ao longo do dia. E o primeiro é você entender qual é o seu grau de pobreza atual. Será que é uma pobreza monetária, real, de dinheiro? Será que é uma pobreza psicológica? Será que é as duas? Sabe? O que é? Então a gente vai saber aqui ao longo do nosso devocional, mas quero que você entenda desde o início. Primeiro, o dinheiro, ele é servo. Sempre vai ser servo. Nunca vai ser teu dono. Dono, ele torna aquele dinheiro amaldiçoado. Porque você faz de tudo para ter o dinheiro. Você não se importa do que vai perder para ter aquilo. E quando você percebe 2 coisas. Primeiro, dinheiro é semente. Semente. Ele não é início de nada, ele é uma semente. Para iniciar algo, eu preciso de ti. Para iniciar algo, eu preciso de uma pessoa. Eu não preciso do dinheiro, né? Acho que o meu grau veio menos 1000. Não, calma. Vamos trabalhar com a gentileza. E sendo o dinheiro uma semente,
tirando aquilo que Deus faz, que Ele deixa os animais fazerem a polinização. Quando a gente fala de dinheiro, sendo semente, eu tenho que começar a semear. Só que eu preciso entender de terra. Lembra? Deixa eu pegar o devocional aqui pra mostrar pra vocês. Cadê, meu filho? Ó. Lembra quando a gente conversou? Bom dia, Dai. Quando a gente conversou aqui sobre os tipos de solo que nós somos. Vou achar onde tá aqui. Aqui. Esse devocional é meu, sejam bem-vindos. Tá aqui no link da bio. Tem a versão dele digital. A gente estava falando aqui que quando parecer que nada mudou, confie. E aí eu trouxe uma parábola onde Jesus nos fala que o semeador saiu para semear. Se o semeador não sair para semear, ele não vai ter fruto. Já começamos daí. Você está esperando o quê? Se hoje você tem um recurso, né? Vocês sabem que eu sou da área do marketing e a gente tem um recurso digital todo a nosso favor. Você pode até procurar emprego da sua casa, ter negócios da sua casa. Só você tem que ter o quê? O caminho das pedras. Você tem que saber onde plantar, como, sabe, fazer isso. Você tem que saber onde investir. E aí o semeador, ele vem falando aqui pra você, que Jesus vem falando pra você, que existem alguns tipos de solo que a semente que você jogar vai morrer. E sabe onde nós sempre jogamos as nossas sementes, que são os nossos dinheiros? Em solos que vão morrer, que vai fazer minha plantinha morrer. Ele falou, caiu na beira do caminho, caiu também em terreno pedregoso, caiu também no olho do sol, caiu também no meio dos espinhos. É para mostrar para você que existe um lugar que vai cair e vai dar certo. Sabe qual é o nosso problema? É pegar o punhado de semente que Deus nos dá e fazer assim, ó. Não é verdade? Não é essa sensação que a gente tem quando recebe um dinheiro e o dinheiro vai embora? É isso. Então, nessa parábola, que tá lá em Mateus 13, do 3 ao 9, Jesus, ele faz questão para você ver o nível de ignorância que ele sabe que o povo dele de ignorância. Ele explica para você aqui o significado da parábola. Por que que é, como que é, por que que acontece isso. Ele vai te explicando aqui, né, ao longo do devocional, do que eu tô mostrando aqui, que tem que entender, porque se alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, né? Quando foi semeado em terreno pedregoso, e aí você acha que a palavra de Deus, e a maioria das pessoas que vêm aqui são novas, elas colocam a mesma dor, o mesmo problema, que é o quê? Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo me aproximar de Deus, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E ela não percebe que o problema não tá na Bíblia, não tá em Deus, tá nela. Dela não perceber para que serve aquilo, né? Para que serve a Bíblia? Para que serve a mensagem de Deus? Para que serve aquilo ali? Então hoje você vai, ao longo dos 3 horários, entender isso aqui. Primeiramente, bom dia a todos, sou novos aqui, sou Jéssica, prazer. Todos os dias nós temos devocionais, meio de 40, meio de 45, só eu tô por aqui. E no final de semana nós temos outros tipos de estudos. Então, no nosso primeiro momento, o nosso olhar vai voltar para cá, tá? E sinto muito se alguém se ofender, mas a palavra vai ser falada. O nosso problema atual sobre dinheiro, quando a gente pensa sobre dinheiro, é que se ele é meu dono, eu tenho alguns pontos e são totalmente negativos, tá? Para avaliar. Primeiro, quando o meu trabalho, ele toma muito mais tempo da minha vida para eu ganhar um dinheiro que não me supre, eu vou ter algumas características muito claras. E se você tem, tá no lugar certo. Você tem muita ansiedade.
Dinheiro não cobre as suas dívidas, não cobre as suas contas para viver da forma mais simples e humilde possível. Então essa ansiedade, ela vai ficar sempre ali. Eu não vou conseguir pagar no dia, eu não vou conseguir pagar cartão, eu não vou conseguir pagar aluguel, eu não vou conseguir. Essa sensação de não vai dar certo, você não tem a liberdade de poder sair do emprego porque você precisa do dinheiro. E esse dinheiro, se faltar por 10 minutos na sua vida, tudo desanda. Inclusive, esse dinheiro é o dinheiro que não tá dando, mas se faltar, acaba tudo que você tem de bom. E na sequência, a gente tem a comparação. O que acontece quando você começa a se comparar, né? A comparação, ela é uma arma tão complicada na nossa vida que ela nos trava. Lembra que eu fiz o devocional ontem? Está disponível no YouTube ele, tá? E já tá na comunidade, time. O time da comunidade, que só vai pra comunidade, tá lá já. Dentro da comparação, dentro desses sentimentos comparativos que você tem, e você precisa entender isso aqui, tá? Nós temos alguns pontos que eu conversei ontem. Primeiro, quando você pensa muito sobre dinheiro e age pouco, você trava. Quando você cuida dos outros e se abandona financeiramente, você trava. É aquela premissa de eu me casei com um homem, esse homem trabalha e a gente vai construir uma família e eu vou escolher a família enquanto ele escolhe o trabalho. Você se abandonou como mulher profissionalmente também. Aí você vai saber se vai ser por muito tempo ou por pouco tempo, mas entenda que é um abandono. E abandono também pode ser uma escolha. E aí a gente tem que lembrar que nós somos seres, e eu falei ontem, nós somos seres individuais completos. Completos. Se você casou para dividir aluguel, se você casou para que alguém pague suas contas, se você tá procurando alguém para limpar a sua casa, você não vai ser feliz nesse relacionamento. Esse relacionamento tem um prazo de validade até o outro perceber que não é otário. E entenda, eu tô falando isso com muito amor. Mas é a verdade. Esse relacionamento tem prazo de validade. Porque se você não consegue sustentar, sabe? Sustentar aquilo, você não vai conseguir manter aquela admiração pela pessoa. Ó, a Aline falou, foi o meu caso, mas foi a melhor escolha. Crescemos muito como família, porque sou a base da casa. Sim. Vocês entendem que tudo é uma escolha. E aí a questão é o quanto que a tua escolha vai te incomodar mais pra frente. As pessoas, elas têm que estar bem resolvidas com as suas escolhas. Mas eu tenho muitos relatos de pessoas que se sentem constrangidas de não poder ter seu livre-arbítrio total. De ter que pedir um dinheiro para comprar calcinha. Para comprar um absorvente. Claro, você sabe, né? São extremos, tá? Tô só comentando com vocês extremos. Mas essa pessoa se sujeita. Um exemplo aqui, a Aline. Com certeza, as coisas dela já são compartilhadas. É leve o relacionamento. Ela vai no mercado, ela compra as coisas que tem que comprar. Não tem alguém no ouvido dela. Esse é muito caro. Eu acho que você tem que escolher outras coisas. Compra esse aqui. Lá. Não. Esse é um combinado. Porque se a vida dela... Eu tô falando de pessoas extremistas, não tô falando de relacionamentos saudáveis, né? Que a gente fala sempre aqui. Então, você percebe que tem coisas aqui na nossa vida que tem que ser melhorado. E aí aqui, a gente tem mais medo de errar do que vontade de crescer. Então, é óbvio que eu não vou investir no meu negócio próprio. É óbvio que eu não vou fazer as minhas coisas de trabalho, de negócio. Por quê? Porque, no fundo... Isso aí, ó, combinado não sai caro, né? No fundo, você começou a perceber que é insuficiente. Bom dia. O que é isso? Isso é um estudo... Esse aqui é um devocional, tá? Cristão. Isso aqui é um estudo imersivo sobre finanças. Tô só dando um contexto sobre algumas partes da nossa finança. E aí,
O que acontece dentro desse problema que a gente tem de vida travada? Os ciclos repetindo. Você tá cometendo os mesmos erros, bem consciente que você tá cometendo os erros. Você tá indo para onde você tá indo, consciente de que você tá indo. E aí, lá nessa palavra aqui, nesse textinho de Provérbios, fala assim: o cachorro volta ao vômito. Imagina Salomão te falar de forma tão explícita que você não é um ser racional o suficiente para ser controlado e não voltar a ingerir o seu próprio vômito. É isso que ele tá te falando. Então, esse devocional aqui eu já falei ontem sobre ele, e ele tá no YouTube e tem na comunidade também, tá? Tudo tem aqui no nosso link da Bíblia. E aí, povo, assim que fique aqui para o devocional do Finanças, depois visite. Quando a gente está nesse contexto e você entende isso, esse travamento que nós temos aqui, né, essas travas, nós vamos partir para comparação. Tu viu ali o contexto que eu acabei de dar sobre o que trava? Onde estão os pontos de travamento na nossa vida, né? Todos eles vão... Esse devocional de vida travada é o mesmo desse falando do financeiro? Não, são diferentes. Quando acabar esse aqui, lá no YouTube tem o acesso para você do outro devocional de vida travada. E talvez o ponto principal da sua vida travada seja aqui, o financeiro. Ontem eu estava conversando aqui em casa e com uma amiga também, falei assim, cara, o meu problema maior sempre vai ser financeiro. E aí a gente conversando com você, então a gente não tem um problema, né? Nós temos algumas coisas para se organizar. E não, esse devocional aqui, esses são três devocionais que vão acontecer hoje. Vai ser esse das 9, vai ser um às 14 e um às 21. São 3 partes diferentes. E eles vão todos para a comunidade. A nossa comunidade, tudo que você precisa saber está aqui no nosso link da bio. Tem o canal do YouTube, que é Comunidade Tempo de Mesa, é o mesmo nome da comunidade. E ali tem os devocionais, tem o estudo de mulheres, que eu também fiz. O estudo de mulheres tem separado para você adquirir, mas tem dentro da comunidade também. A Gretchen tá aí. Gretchen, tu chegou a olhar lá o estatuto certinho dentro da comunidade, o devocional das mulheres? Eu botei todos lá. Tem vários e-books, vários materiais, tem um devocional que é para você ser mais íntimo de Deus, como você vai fazer isso. Tem um devocional de mulheres, que é quais são os pilares da mulher sábia. Bem interessante. E aí, sim, porque a gente tem que... Eu que vou destrinchar isso aqui pra você. Tá, obrigada, Gretchen. Olha aqui, eu me alimentando e mais tarde a nossa conversa se a família sempre... É isso aí, moleque. Beleza. Obrigada pela ajuda, meninas. Dentro do nosso contexto que a gente tá falando... Não, pode perguntar, irmã. Eu vou terminar o meu raciocínio, aí eu respondo, tá? Se você sabe que você tem ansiedade, que você vive de comparação, isso trava a sua vida, nós pegamos o que para nossa vida na sequência? Dívida. Muita dívida. Hoje, no nosso contexto, o que a gente faz para sobreviver é através de uma dívida, tá? Você vende o seu tempo, prestem atenção. Você vende o seu tempo e o seu tempo vale menos que uma pizza. Porque se você fosse oferecer seu tempo na pizzaria, você não pagaria a pizza. Se você vendesse 9 horas do seu dia, você não conseguiria pagar a sua pizza. Ou você vai aumentar, né, o valor da sua vida. Entenda, você está vendendo a sua vida. O que a gente vende, além do nosso intelecto, na mão de obra, nós vendemos vida, tá? Vida. E olha só, no contexto de vida, a sua vida tem, né, do dia tem 24 horas, beleza? 8 horas são vendidas, né? Só que se for 1 hora para ir e 1 hora para voltar, já foram 10 horas.
e você tem 14. Você dorme no mínimo 7 horas, vamos botar lá. Dessas 14. Você só tem 7 horas. E essas 7 horas são praticamente anuladas porque você tem muita coisa para fazer. Quanto custa a tua hora de vida? Quão importante é a sua hora de vida para você? Esse é o primeiro contexto para você entender sobre finança. Quão importante é a sua hora de vida? O meu tempo é valioso para trocar por tão pouco, fora o estresse que eu passava e fazia. Pois é. Só que tem uma comunidade paga e tem outros devocionais. Isso aí. É uma assinatura, tipo uma Netflix. Se você sair aqui do devocional e olhar no feed aqui, não saia. Vê depois. Eu mostro ali como é a comunidade, tá? Mas ela é uma bênção. E tem isso aqui vai pra lá também. Imagine, vamos lá, primeiro passo. Primeira coisa que eu quero falar pra você. Quanto custa a sua hora de vida? De vida. Estamos falando de vida aqui, tá? Porque essa hora não vai voltar. Essa vida não vai voltar. E aí, tem um outro detalhe. Nessas 8 horas que você tem aqui, não são 8 horas de paz e tranquilidade. É caos, humilhação, vergonha, sobrecarga, perigo, não é? Tudo isso você está exposto nessas suas 8 horas. Por quê? Você pode estar fazendo trabalho por 5, 6 pessoas dentro da empresa, 5, 6 setores, porque você não quer perder aquela vaga, porque você não consegue se impor, você tem medo de sair dali e perder aquele pouco que você tem. E aí a outra pessoa, ela vai fazer questão, porque, de novo, se a empresa que você está trabalhando, ela visa só a sua mão de obra, ela não se importa com a sua vida. E enquanto ela puder te empurrar serviço para você fazer e você aceitar, porque você não se posiciona, ela vai te sugar o máximo possível. E ela vai te descartar uma hora. Ela vai te descartar. Isso não é opcional. Você não é importante aí. Você pode estar sendo enquanto você é útil. A partir do momento que você não for mais útil, que você começar a se posicionar, ela vai te descartar. Porque tem sempre um outro otário querendo fazer um monte de serviço para mostrar um serviço para ganhar um salário mínimo. Sempre vai ter alguém que vai se contentar porque ele não sabe que ele está vendendo a sua hora de vida. Ele está achando que ele está sendo enaltecido ali naquele emprego. É igual um gerente de uma loja. Ele vai ganhar R$100 a mais, R$200 a mais. Mas sabe o que ele está ganhando também junto disso? Uma falsa autoridade. Uma falsa autoridade. Por quê? Se eu sou gerente, mas o menino pacotinho é amigo do dono, não importa o que o menino do pacotinho fazer. Vai passar por cima do gerente. Isso é uma falsa autoridade. Entende? Nós somos pessoas que estamos ligadas a outras pessoas. E isso precisa ser bem lembrado para ti. Onde você está, com quem você se relaciona, quem te indica, quem está com você no trabalho, importa. Importa. Nós temos lá dentro da comunidade um estudo sobre pessoas, lembra? Foi um estudo denso, foi um estudo que vocês aprenderam sobre o que separa amigo, o que é colega, quem são as pessoas que vão te ajudar em algum momento, quem são os amigos íntimos. Isso te livra de muita coisa. E tá gritando pra você entender isso. Então, você sabe que isso aqui pode acontecer, né? E pior de tudo, talvez você nem receba. Tem gente que aceita banco de horas. E sabe o que acontece com o teu banco de horas? Quando você precisa dessa hora, é um inferno pra você pegar essa hora. Mas como assim? Eu tenho 3 semanas praticamente de banco de horas, e quando eu preciso do banco de horas, eu não posso acessar o banco de horas.
É humilhante. E quando a gente fala de humilhação, é humilhação para poder ir no dentista, humilhação para ir no psicólogo, para tratar o que a empresa está fazendo comigo, porque eu estou deixando. É uma humilhação para eu vou perder as coisas do meu filho na escola. É uma humilhação quando a mulher precisa ir no ginecólogo, sabe? Você precisa ficar justificando. E sabe quando eu aprendi isso? Eu aprendi isso quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio. Eu estudava numa escola, fui estudar em outra. E um dia eu cheguei na mesa da professora e falei assim: professora, eu preciso ir no banheiro. E ela olhou pra mim e falou assim, porque é o que a gente faz no ensino fundamental, né? E a professora falou assim: se você precisa ir no banheiro, você só avisa que você vai no banheiro. Você não vai me pedir pra ir no banheiro. Porque você entende? Minha professora de filosofia me ensinou isso. Ela falou: você vai no banheiro, você avisa, eu vou no banheiro, tá? Não é tipo assim, eu preciso pedir uma folga pra poder ir, não sei o que, não sei o que. Nunca me esqueço disso. Você é uma mulher, você é uma menina, você tem o seu livre-arbítrio. E nós não temos o livre-arbítrio. Tá? Aqui a gente perguntava e recebia não. Pois é. Por isso, porque a professora falou assim: tu tá esperando não? Porque você não pode fazer suas necessidades? E eu assim, bem séria, né? Sim. Então, povo, pra vocês verem como que nós somos pedintes desde a infância. E infelizmente, se alguém não te ensinar que você tem o seu... que você tem que parar de se humilhar, você vai seguir se humilhando. Por isso, eu entendo também outra coisa. Faculdade não te ensina a ter uma vida adulta. Faculdade te ensina a ter uma profissão. Só que ela te ensina a executar essa profissão. Quando vem um cliente de mentoria, que eles têm seus negócios, eles não conseguem ter clientes, porque a faculdade não vai te ensinar a ter cliente. Ela vai te ensinar a resolver um problema que o seu cliente vai trazer. E aí chega no mundo real, que a gente tá vivendo, né? Chega ali, nossa, mas eu achei que era só abrir o meu consultório, que os pacientes chegariam. Opa! Que os pacientes chegariam, e não é verdade. Você ficou 5 anos numa faculdade, e aí você espera que, abrindo a sua placa, a pior de tudo, que eu tenho pavor, e vocês sabem ao longo do tempo que eu converso sobre isso, eu tenho pavor quando vocês acham que o teu negócio é a tua rede social. Não é. Você tá plantando num terreno que não é seu. Alguém pode vir colher. Alguém pode apagar as suas coisas. Sabe? Aquele terreno não é seu. Rede social não é sua. Você precisa entender sobre isso. Finança também tem a ver com negócios. O terreno que você aluga é a mesma coisa da sua casa. Vou dar um exemplo para vocês terem uma noção de como isso é palpável. Você alugou uma casa e você começou a reformar a casa. Deixou ela do jeitinho que você gosta. E o dono pediu a casa. E aí? Entende? Isso pode acontecer. Quando a gente pensa assim, eu começo a perceber que se tu vem pra mim falando, olha, minha rede social tá parada, eu não consigo fazer tal coisa, eu não entendo isso aqui. É óbvio que você não tem que entender, isso aqui é um outro profissional que vai te ajudar, não é você. Se você é o gargalo da sua empresa, do seu negócio, você é um CLT. Só que não é remunerado, você não ganha bem, tecnicamente, né? E as pessoas vão acreditando que se formar em medicina, se formar lá em psicologia, se formar na minha própria área, bom dia, Val, seja bem-vindo, vai te fazer rico. E não vai. Dinheiro precisa de pessoa inteligente trabalhando com ele. Pra tudo. Ontem eu publiquei lá na minha outra rede, nos stories, sobre 2 pessoas, gente, pra vocês terem uma noção, extremamente ricas. E eu quero que vocês sejam observadores.
Se você quer ter o seu próprio negócio, se você quer sair de onde você tá, se você quer construir sua vida, você precisa entender de dinheiro, tá? E onde está o dinheiro? A Bíblia te pergunta isso. Onde está o dinheiro? O dinheiro tá no lugar onde você não vai. Onde você acha que não é bonito, sabe? O que acontece ali? Eu citei 2 empresas que são enormes e vocês conhecem. Uma é a CIMED, a do Carmed, lá dos medicamentos, tá? Só pra vocês saberem que tem 2 sócios que são irmãos. A CIMED é amarela, aquela. E ela é uma indústria farmacêutica, tá? Praticamente uma indústria farmacêutica. Só que ela é uma indústria com dinheiro. Então, toda trend que ela aproveita, todo hype que ela aproveita, funciona. Funciona porque ela vira dinheiro. E você precisa entender que tudo que você faz, tem um treinamento meu que é sobre isso, que é o método Pix. Tudo que você for fazer na sua empresa, no seu negócio, precisa gerar um Pix. Não tá gerando Pix? Você tá fazendo alguma coisa de errado. Tudo que você faz. Hoje eu vou publicar um story. Pra quê? Porque eu preciso gerar um Pix. Eu vou publicar um vídeo no Reels, aqui no TikTok, sei lá. Você precisa ter consciência que aquilo vai gerar um Pix. Quando? Você vai ter que saber. Ali, quando a gente está estudando a sua linha de cliente, quanto tempo demora para ele comprar, porque tudo isso é consciência. Eu estou trazendo para vocês aqui o estudo sobre consciência de dinheiro. Onde está o dinheiro? Vai ter o estudo. Como que você vai adaptar? Onde está teu erro aqui? Depois eu dou uma explanada do que vai ter à tarde. E aí, chegando nesse exato momento, eu espero que você tenha percebido que dinheiro é uma ferramenta. Dinheiro é ferramenta. Ele não é o solucionador de tudo. Ele é a ferramenta que você usa. Só que não adianta você ter acesso à ferramenta se você não sabe usar a ferramenta. Adianta você baixar um aplicativo para editar vídeos se você não sabe editar o vídeo? Você tem que fazer o quê? Aprender. Adianta você comprar uma planilha que é para você colocar seus gastos, mas você não sabe o que são seus gastos? É isso. Antes de você usar uma ferramenta, você precisa ler aquele manual dela. Sabe? E você precisa ter a consciência. Eu quero que vocês aqui que estão aqui entendam que esse devocional aqui, que esse estudo imersivo, ele é para ser a melhor coisa do seu ano. E que você possa voltar e revisar isso aqui quantas vezes for necessária para que isso entre na tua cabeça. E aí eu vou entrar numa coisa que o cristão ama. Sinto muito, mas você vai perceber, se você acolher isso, que é: o cristão é idólatra. Sabe quando a gente julga o católico, julga lá as outras fés que têm seus santos? Nós somos extremamente idólatras. Nós temos uma idolatria gigantesca por dinheiro. Nós temos idolatria gigantesca para aparecer, para ter poder. Nós criamos ótimos templos maravilhosos para poder aparecer melhor. Hoje, esse estudo que eu fiz de segunda a quinta sobre igrejas, nós comprovamos que as pessoas estão ali apenas para aparecer. Não tem mais Deus dentro da igreja. Essa vontade que você tem de ficar em casa e de não ir mais no culto é porque você sabe, no fundo, que o Espírito Santo não está mais habitando lá. E é com dor no coração que eu falo isso. E a gente tenta ir no culto. E aí o que acontece? Nada, absolutamente nada. Porque você tá vendo que o púlpito tá cheio de idolatria, que as pessoas estão em pecados, um pastor traindo a esposa por 20 anos e pregando sobre fidelidade, um pastor falando sobre finanças e roubando a igreja, sabe? Te acalma, eu vou mostrar.
Mas tem que fazer sentido. Eu já vou pra lá. Então, nós temos que vigiar nesse sentido. Tá? Nossos devocionais são todos os dias, meio-dia 40. E no final de semana eu tenho horários diferentes, dependendo do que eu vou fazer nesses dias, tá? Às vezes eu tiro uma folguinha no sábado. Então, nós somos idólatras, nós somos seres extremamente seduzidos pela idolatria. Nós idolatramos cantores, pastores, pregadores, as pessoas da nossa família. Nós romantizamos as coisas, nós colocamos Deus em pecado que ele não deve estar. Não porque o inimigo fez o meu marido. Vai com Deus, Gi. Depois isso aqui vai estar lá na comum, tá? Fica tranquilo. A gente começa, não porque foi o inimigo, eu que dei brecha. Gente, aí você começa a pegar o pecado do outro pra você, justificando. Sendo que o pecado ele tem que ser combatido e não justificado. Esse é o maior erro. Quando a gente tá lendo lá sobre Laodiceia, sobre as igrejas, das cartas de Apocalipse, cara, as pessoas estão passando pano. As pessoas estão indo pra idolatria tão grande que você realmente acredita. Sabe? Obrigada, Liz. Tem que ficar um pouquinho pra fazer contexto, entende? Pensem comigo. Você acha realmente que Deus precisa do seu dinheiro? Só tô fazendo um contexto. Deus, ele tem sobre dízimos e ofertas, por quê? É pra mostrar pra você, não pra ele, que você é fiel. Entende? É só seguir o canal aqui. A gente tem devocional todos os dias. E todo o resto, YouTube, o canal da comunidade, né? Que é a nossa comunidade, que é tipo uma Netflix cheia de devocional. Tem lá um monte de devocional. Depois eu mostro pra vocês, tá? A próxima isso aí. A próxima é 14 e depois tem umas 21, tá? Se vocês perderem e você assinar a comunidade lá, vai estar lá dentro. E aí você tem a oportunidade também de ter todos os devocionais possíveis que vocês possam imaginar. Sobre dízimo, né? O que acontece? O dízimo fala pra você tirar 10% de tudo que você ganha. Tudo que você ganha, tá? Para Deus. E aí a gente não tira. Por quê? Nós não confiamos em Deus que o dinheiro não vai faltar. Nós não confiamos em Deus que aquele dinheiro que eu estou entregando a ele vai para uma boa causa. Mas o que acontece? Quando o dinheiro sai da sua mão, eu tô escrevendo um monte. Quando o dinheiro, sai da sua mão, a gente tem que entender aqui, ó. Aqui é você com o seu compromisso, tá? O dízimo, ele é líquido, né, gente? É bruto, né? Você sabe que tudo que você ganha, no caso, por exemplo, assim, o que você recebeu em mãos, o seu salário, você tem lá seus descontos, né? Você não recebeu o salário completo, ele foi descontado. Então, você vai dizimar aquilo que você tem nas suas mãos, não o que foi descontado, entendeu? Né? Essa questão de complementário espiritual me deixa reflexiva. E vai piorar, irmã. Te prepara. Ó, o teu nome é quase o meu. Tu tem um K aí, o meu não tem. Ó, aqui tá o teu dinheiro, tá? Teu dinheiro. E ele vai ter que chegar no propósito. Amém? Propósito. Quando o dinheiro sai da sua mão, o teu compromisso já foi feito, tá? O problema é que quando ele sai da sua mão, você fica pensando nele. Então o seu dízimo foi invalidado. Porque Deus fala que você tem que dar o dinheiro com alegria, acreditando. E se você tá pensando, nossa, precisava desse dinheiro para não sei o quê, nossa, isso aqui, você não vê isso como um compromisso, você vê isso como um peso. Bom dia, pessoas. Aí, ó, a gente chegou. E aí, esse dinheiro que você deu, primeiro, você ficou com um peso no coração, ficou com um peso na mente, ficou com dor. Por quê? Porque você ainda não trabalhou essa fidelidade. E eu te entendo, tá? Te entendo completamente. Você não está sozinha. Só que você
precisa tratar isso. E aí eu vou te mostrar algumas coisas que eu já falei aqui. Se você está julgando o seu pastor, que ele acha, se você acha que o dinheiro que você deu, vai lá, gente. Vocês sabem que também não é aquele dinheirão que a gente está dando. Vai pro pastor comprar a BMW dele, comprar a casa, pagar as viagens dele. Esse dinheiro não deveria sair do teu bolso. E você deveria sair dessa igreja. Né? Tá? E aí, o que acontece? Já volto contigo, construção. O que acontece? Você não confia no seu pastor. Por que você está numa igreja onde você não confia no pastor? Que é o que vai te orientar, que é o que vai estar na frente, entende? A gente deposita na igreja porque a igreja tem que ter um time de ajuda para outras pessoas. E quando você precisar, você tem que ter acesso também. Porque a gente pode precisar. Quando eu falo no contexto do invalidar, é que Deus fala, antes você não tivesse me dado isso. Entende? Sabe? Antes você não tivesse tirado. Porque você não fez aquilo. Isso não é dízimo. Quando você tem esse pensamento, né? Nesse sentido que eu tô falando, tá, gente? Pode tirar seu dízimo, sim, tire. Acostume-se, porque é um hábito, tá? No início vai ser difícil, e é muito difícil, porque nas primeiras vezes a gente vai ficar muito desconfiado. Mas você vai entender o que é provisão na sua vida, tá? Só pra vocês saberem, né? Tem que funcionar. E aí essa questão de estar bem, você nunca vai estar bem, tá? Você nunca vai estar bem, porque nós somos pessoas que ainda temos idolatria pelo dinheiro. Eu já tenho um fim para aqueles 10% que eu quero dar para Deus. Eu ainda tenho um fim para ele. Sim, se eu receber 1.500, qual o valor de 10%? Irene, pelo amor de Deus, né, mulher? Ai, eu amo vocês, cara. 150. É isso, né, gente? Que eu sou de humanos, vocês sabem, né? Obrigada. 150. Vocês têm que ter... Tá vendo que a gente não consegue nem calcular isso? E aí, às vezes... Isso aí, irmã. Deus não precisa do dinheiro. Isso é manipulação. Com certeza. E a gente sempre vai falar isso. Eu sempre vou deixar claro pra vocês. Sim, dízimo está na Bíblia. Sim, nós temos que seguir aquilo. Só que isso não manipula a nossa vida. E da onde que as pessoas estão falando isso sobre a questão do pastor, né? A irmã perguntou. Todo mundo que não quer dar o dízimo, ela vai inventar a mesma desculpa para não dar aquele dinheiro. Tudo bem, Amélia, depois volta aqui, assina a comunidade e vai estar lá dentro, tá? Vai trabalhar na paz de Deus, que Deus te abençoe. Quando a gente tá pensando, né? De novo, a gente tá pensando que aquele dinheiro não deveria ter saído, você atualmente não vai descansar. E aí, nós fazemos tudo para ter o dinheiro. É triste, mas é verdade, tá, irmão? Tudo pra gente ter o dinheiro. E aí, nesse contexto, você vai ver que a prosperidade tá... Ó, isso aí, ó. Dízimo é pra sustentar pastor preguiçoso, tá vendo? Esse é o contexto que as pessoas têm que entender. Não é para isso que é dízimo. O pastor, ele merece receber o salário dele se ele é 100% da igreja. Vocês entendem? O pastor, quando é 100% da igreja, e eu quero que vocês venham para cá para esse contexto. Qual horário da tarde? Vai ser às 2. O pastor, ele é um homem só, tá? Que um homem que vai ter que dar apoio para toda a igreja, tá? Claro que hoje as igrejas enormes têm mais pessoas, tá bom, gente? E esse pastor, ele precisa ser remunerado, porque ele dedica a vida dele à igreja, tá? Ele precisa ser remunerado. Ele é a pessoa que tá na obra.
É Ele que faz as coisas, sabe? Só que, eu também. Eu fui tesoureira, a secretária dos jovens. E eu tô dizendo pra vocês coisas específicas, sabe? Isso. A maioria dos pastores, ele tem profissão. Eles têm profissão. E tem pastores que eles não querem o valor. Eles querem ser pastores. Mas vocês têm que entender também que quando a pessoa está dedicada à obra 100% e ele não tem outra renda, ele vai morrer de fome. Então a igreja escolhe remunerar o fiel. Mas aí que tá, a gente não vai mergulhar nessa parte sobre dízimos e ofertas agora, mas eu queria só deixar isso claro para vocês. Que sim, existem igrejas absurdamente ricas e os pastores são ricos, mas também tem um contexto de prosperidade, gente. As pessoas que estão na igreja, elas não estão só na igreja, elas têm seus negócios. Tem empresas gigantescas, tem, sabe, que você não sabe. Porque você é o fielzinho que tá julgando ali com seu dinheirinho no papelzinho para dar lá, dizendo, eu vou sustentar. Isso já não te faz cristão, sinto muito. A gente tem que tratar. Nosso devocional é sobre tratamento, só para vocês saberem. Tudo que você tem de ruim precisa ser tratado. Tudo que você tem de falar mal do que você tá dentro é preocupante, né? Claro, gente, quando a gente tava... Fale o nome de um pastor 100% dedicado para ter um salário. Eu vou falar o nome do meu pastor, que ele era 100% dedicado e não recebia salário. E a gente dava um jeito de sustentar a igreja, porque nem o dinheiro dos nossos dízimos dava conta, tá? Contexto. Para vocês terem uma ideia sobre como funciona a igreja, tá? Nós, que somos da igreja X, eu era da Assembleia de Deus, nós temos uma sede. A sede recebe 10% do que nossa igreja recebia, tá? Beleza? E aí, o que acontecia? As nossas contas, com os dízimos e ofertas da nossa igreja pequena, ela não dava conta, tá? Não dava conta, não sustentava a igreja. E sabe o que acontece quando uma igreja não se sustenta? Ela fecha. Não importa. Porque, de novo, igrejas são pontos monetários que precisam se autossustentar. Esse estudo é uma forma de mostrar para vocês que tudo que você vai fazer na sua vida, o dinheiro não pode ser seu dono. E exatamente agora... isso está acontecendo. A gente precisa ter essa visão. E Jesus, quando ele vem no Novo Testamento, ele não vem para eliminar as leis de Deus que ele deu nos 5 primeiros livros. Ele chegou e te falou assim: a mesma Bíblia que você está lendo, eu leio. Eu vim aqui para confirmar as leis e não para trocar leis. O problema do crente é achar que ele pode escolher a lei que ele vai seguir. Ah, não, porque o Novo Testamento não fala isso. Porque o Novo Testamento... Sacou? A gente não pode pegar só aquilo que nos convém, biblicamente. Porque ontem eu conversei sobre isso. Isso é arrogância, prepotência, egoísmo e idolatria. E eu não tô aqui pra corrigir ninguém, entendeu? É só a gente vigiar o que a gente está lendo para não manipular, para nós não sermos manipulados pelos nossos próprios desejos, né? Então a gente tem que vigiar isso, cuidar isso. Porque, Jesus não falou mais disso. Sim. Jesus, ele veio como sacrifício vivo. Eu preciso te falar que você não precisa mais sacrificar? Né? Precisa? Não. Entendeu? Quando a gente fala sobre essa questão, voltando sobre a minha igreja, quem era dono daquela, para vocês terem uma noção de como eu sou uma pessoa mais revoltada.
Eu era a tesoureira e quem era dono do nosso templo ali era um pastor. E eu falei assim pro meu pastor, né? Olha, a gente precisa negociar um aluguel com esse pastor, porque a gente não tá conseguindo pagar. Ou a gente vai sair daqui. E ele, não, deixa assim. Eu falei, pastor, a nossa igreja não tá conseguindo pagar a igreja. E a gente não tem água pra usar o banheiro. E eu tô pagando todo mês esse valor. O mínimo de suporte a gente tem... Vai com Deus, Fran. Você sabe que depois você tem acesso aí na comunidade. E eu falando isso pra ele, eu falei assim, pastor, a gente precisa... Deixa eu conversar 5 minutos com esse pastor. Meu pastor, não vou te passar o número, não. Eu falei, deixa eu conversar com ele 5 minutos. Porque eu tenho que falar com ele, ó, isso aqui não tá funcionando, isso aqui não tá funcionando, eu preciso de suporte. Era o mesmo pastor que servia na nossa igreja. Eu falei, pô, mas esse pastor que tá servindo com a gente, ele não tá vendo isso aqui? E aí a gente tinha que usar as nossas técnicas, que era, meu pastor recebia 2 salários, ele trabalhava como enfermeiro em 2 lugares. O que ele fazia? Um salário ele dizimava como dízimo e o segundo sobre oferta, porque a oferta tu não tira 10%. Toda a oferta que você faz na igreja, pelo menos na Assembleia, o dízimo a gente tem que tirar 10% para dar para a igreja matriz. A oferta eu não preciso. Era assim que a gente se virava pagando. A gente fazia brechó, bazar, para poder pagar a igreja. Entende? O fiel sustenta a igreja nesse sentido. Tá? Então, nós temos o contexto de estar espiritualmente ligados nessa videira financeira da igreja, assim, entendeu? Por quê? Porque você quer ir para uma igreja que tem ar-condicionado no verão. Você quer ir para uma igreja onde tem um bom microfone, que não seja estourado, que não deixe com dor de cabeça. Você quer ir numa igreja onde tem um suporte para você. Não é verdade? Tá? Aí me perguntaram aqui, posso doar meu dízimo em cesta básica? Não. Deus não pediu para você dar cesta básica. Ele falou, tire seus 10% e use ali, né? No templo, onde você vai fazer o seu aporte. Tá dizendo isso. O resto que você quer fazer, você pode fazer de coração, não tem problema. Mas, de novo, ajudar o próximo não é você pagar a tabelinha. É sua obrigação. Tem uma parte lá dizendo assim, ó, você que se diz religioso, sabe o que é ser religioso? É ajudar o órfão e a viúva. Sabe? O que acontece com a gente? As pessoas confundem demais algumas partes espirituais. No quê? Quando a gente tá no nosso modo espiritual, que a gente quer ganhar, eu tenho... como é que diz? Como é que fala? Esqueci o nome agora, gente. Peraí. Deixa eu lembrar. Sabe quando você tem uma pessoa pedindo dinheiro pra você? E você fala o seguinte: tem mais... Deus vai me dar 2 vezes mais? E aí Deus fala assim, em que contexto você tá vendo isso? Você tá doando por quê? Porque você vai receber 2 vezes mais? Você já recebeu. Você já recebeu o seu galardão. É a mesma coisa em forma de oração. Sim, Deus não pede dinheiro, porque o contexto bíblico de dinheiro é diferente do tempo antigo e do novo. Você tem que, pelo menos, né, entrar num contexto bíblico sobre o dinheiro. Naquela época, se você não sabe, Caim e Abel aconteceu porque a oferta de Caim não era a sua premissa. E quando Deus falou isso, ele ficou tão furioso por não ter sido aceito a oferta dele, porque enquanto o irmão estava dando a melhor parte, Caim deu aquilo que, sabe? Ó, esse aqui.
Isso, na Bíblia, você tem que entender contexto, entende? Aí, ó, primícias, entende? A primeira parte, a boa parte, é do Senhor, né? E se eu não for encontrar a igreja, como eu vou doar? Você escolhe. Escolhe um instituto que você queira, entende? Mas nós temos que ter um ambiente onde nós frequentemos para entrar em comunhão com os outros irmãos. Não é bom que você viva só. Já em Gênesis está te falando isso. Não é saudável que você não tenha contato, que você não tenha pessoas espirituais junto contigo, porque você vai deixar de ser espiritual. Porque a partir do momento que você não convive com pessoas espirituais e convive com mais pessoas do mundo, no caso, você vai se tornar do mundo também. Entenda que isso é um problema sociológico, tá? Na Bíblia a pessoa dava dinheiro também. Lembra da mulher que deu a maior oferta? Sim. É só voltar a ler a Bíblia, irmão. Você não tá sendo repreendido não, tá? São só pessoas que estão aqui compartilhando suas informações. Fique em paz, tá? Todo mundo aqui é bem-vindo, vocês sabem. E acho válido a gente conversar sobre isso. Mas, finalizando o contexto de dízimo, o dízimo tá escrito, tá falado, você precisa entender sobre dízimo. Se você não quer dar o seu dízimo de nenhuma forma, amém. Entende? É com você e Deus. Nós estamos aqui para elucidar por que você tá na sua pobreza. Por que eu estou na minha pobreza. Por que eu ainda julgo e maltrato e critico pessoas que têm dinheiro, sendo que sou eu que não tenho as boas atitudes, a boa parte disso. E aí as perguntas do nosso devocional hoje é: você sabe? Aqui eu trouxe, né? Nós somos seduzidos pela idolatria. Idolatria é o quê? É o dinheiro, é o poder. Você sabe disso? Agora você sabe. Então, depois que a gente parte para cá, diz o seguinte: assim como qualquer outra ferramenta, o dinheiro precisa estar na mão de quem sabe mexer com ele. Você sabia disso? Dinheiro, ele chega na tua mão e vai embora porque você não sabe usar a ferramenta. E aí tem um outro problema, que é o que a gente vai tratar. Você sabe dizer não? Você consegue dizer não sem ficar constrangido? Já trouxe em outros devocionais aqui, que as pessoas, elas não têm noção nenhuma, tá? Então, você tem que vigiar e ter domínio da sua boca. Por quê? Quando você vai começar a prosperar, você se torna mais silencioso. Obrigada pelo apoio, meninas. Você se torna mais silencioso. Em que sentido? Você vai começar a progredir em silêncio. Porque nem todo mundo tá no teu time. E tem muitos no teu time que estão contra você. Lembra do estudo que a gente fez sobre amizade? A gente tem que saber quem são cada um na nossa vida, né? E dentro disso, a gente traz uma coisa para pensar, e eu já trouxe aqui em outras vezes. Você vai começar a guardar dinheiro? Você quer comprar uma casa? São pouquíssimas pessoas, se não nenhuma, que deve saber disso. Ai, comecei a guardar dinheiro, tá? Para quem que tu vai abrir a boca para falar sobre isso? Ah, eu falei pra minha mãe, pro meu irmão, pro meu parente, pro meu amigo. Do nada começou a quebrar as coisas deles. Do nada começou a surgir imprevistos pra ele. Do nada. E aí sabe o que acontece? Ele vai falar pra você: me empresta um dinheiro. E se você falar não, ele vai falar assim... que você é soberbo, que você é egoísta, porque você tá guardando dinheiro que você não precisa e você poderia emprestar para ele, e esse dinheiro jamais vai voltar. Lembrando que você não precisa estudar não precisa começar nenhum outro livro da Bíblia a não ser Provérbios para você entender isso sobre dinheiro, tá? E aí a pessoa, ela vai começar a te julgar porque você disse não, porque você falou que não. Aí ele falou: tá, mas você tem dinheiro? Sim, eu tenho, mas é meu. Não é para emprestar.
é para alguma coisa minha, para uma emergência minha, é pro meu problema, não pro seu. A sua reserva foi você. E aí, meu povo, a gente tem um problema aqui, tá? Acabou a amizade. Vocês já sabem disso, né? Acabou a amizade. A partir do momento que você pede dinheiro emprestado, a visão do outro sobre você muda completamente. É só você perceber. Muda completamente. Porque você se torna refém daquilo. Então, na Bíblia fala, é melhor que você dê, não que você empreste. É melhor que você nem espere que volte. Porque a outra pessoa não vai voltar. E entenda que todo mundo aqui é suscetível de precisar em algum momento. Mas se você é o mendigo da família... Eu tenho um mendigo na minha família. Que acabou o gás. Acabou isso. Não, eu preciso de dinheiro para inteirar o aluguel. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Cadê a tua responsabilidade? Cadê a tua mudança? Sabe? Sim, você é o chato da história. Eu tenho parentes da minha família que são brigados há mais de 30 anos porque meu tio emprestou dinheiro e a pessoa não devolveu. E sabe quem ficou de mal? Não foi meu tio, foi a pessoa que pegou dinheiro emprestado. Vocês têm noção disso? É isso, é esse tipo de pobreza que a gente vive hoje. Uma pobreza que você vai tirar de quem já não tem. É isso que está acontecendo. Esse é um erro que nós temos. E aí, de novo, dinheiro é semente. Dinheiro não é ponto de partida. Dinheiro é resultado de algo que você vai fazer. Tudo que você faz, tudo que você planta, né? Você vai colher. O que você tem plantado? E tem pessoas, que eu vou tacar o dedo na ferida de todos, que a gente tem uma coisa aqui, ó. Tá? Tem pessoas que têm plantado joio esperando colher trigo. Tem gente que finge que tá plantando para poder colher no terreno dos outros. Né? Ô, irmã, Deus abençoe. Muito obrigada, feliz sábado para todos que estão aqui, tá? Inclusive, eu fiz Gente, eu fiz esse post aqui, eu esqueci de postar, perdão. É sábado, dia de preservar a vida. Jesus te convida a sentar na mesa, tá? Depois eu vou postar. Esqueci, bem lembrado. E aí, meu povo, tem muita gente plantando joio e quer colher trigo. Sabe o que é? Isso aqui é um mato, tá? É um mato. E isso aqui, eu vou botar o quê? Um produto? Um fruto. Fruto. Esse aqui é um fruto, tá? Só que o processo de plantio do joio, né? Ele pode ser o mesmo que o do trigo. Você escolhe a semente. Vocês entenderam? Você escolhe a semente que você vai plantar a partir de hoje. Esquece o que você plantou ontem. Você vai colher, não se preocupa. Mas esquece o que você tem feito de errado. Começa a partir de hoje. A partir desses 3 estudos, você vai mudar a sua perspectiva de dinheiro. Então, se você sabe que é mais importante quem usa a ferramenta do que a ferramenta, e que você sabe que dinheiro não é ponto de partida, que dinheiro é colheita, você vai precisar fazer uma coisa. Deixa eu pegar aqui a coisa. Você vai ter que entender isso aqui, ó. Vocês queriam vir pra cá, né? Tô aqui já, pronto. Isso aqui é uma grade de conhecimento para você ter noção de como funciona. Não se preocupe que eu vou deixar isso aqui, essa folha aqui no feed e o devocional lá na comunidade. Quando a gente tem uma causa, um efeito e tem um embasamento bíblico que eu vou trazer para vocês queriam um embasamento, né? Tá aqui. É a diligência e o trabalho, o quê? A busca incessante e o trabalho. O que ele traz disso? Riqueza e abundância. Só que isso tem que ser feito com inteligência, tá? Porque
Lá em Provérbios 12, 24, fala o seguinte para você: as mãos diligentes governarão, mas a preguiça acabará em trabalho forçado. Nós temos o devocional, acho que foi o último ou penúltimo lá dos nossos 30 dias em Provérbios, que eu cito que você precisa dar o seu melhor profissionalmente. Sempre. Você precisa ser excelente. Crente, quem é cristão, precisa ser excelente em tudo que faz. Não é opcional para você, tá? Porque o seu trabalho honra a Deus. Você tem honrado a Deus? Ah, é porque aqui eu recebo pouco, então eu faço pouco. Então você tem que trocar de emprego e não deixar de ser excelente. Você tem que começar a se organizar para sair de onde você está, para você ser reconhecido em outro lugar. E não fazer serviço meia boca. Isso acaba com a sua reputação, o seu nome. Então não importa o que eu esteja fazendo, eu estou fazendo com excelência. Eu estou dando o meu melhor. Ontem era quase 1h da manhã, eu estava terminando de montar o estudo. Eu falei, não, preciso que isso aqui seja muito bom, porque eu quero aprender junto. Lembrando que isso aqui é meu, né? Não sei a hora de Deus com dinheiro. Não entendi, Edu. Bota de novo aí. E aí, a gente entra na causa da questão de generosidade e semeadura que eu acabei de falar. O que acontece quando você é generoso e semeia corretamente, tá? Vamos lá, não é só plantar. Por quê? Você tem que saber escolher a semente certa, senão você vai estar plantando joio. Aí você fez todo o seu trabalho, você foi uma pessoa boa, foi fazendo os negócios, foi fazendo. E aí você percebe que no final você não colheu nada. Nada. E a árvore precisa dar frutos. Você é uma árvore e essa árvore precisa dar frutos. Você não só é uma planta bonita. Você tem que ter resultado. E se o resultado não é multiplicação e provisão, tem um problema com a sua generosidade e a sua semeadura. Onde está escrito isso? Provérbios 11, 24. Fala assim: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Foi ótimo esse devocional. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. E aí, quando você chegar nessa parte aqui do diagnóstico, você vai entender do que é essa pobreza. Você pode ter muito dinheiro, você pode ser uma pessoa conhecida, você pode ter recursos, mas você pode ser pobre. E a pobreza, ela não é opcional nesse sentido. Então, a quem dê com generosidade. Há pessoas que dão com generosidade e as suas riquezas aumentam. Quando Deus fala de riqueza na Bíblia, quem é mercenário, quem é a pessoa que só pensa que a forma que Deus honra é financeira, tem que começar a se converter. Amém, Cleide? Seja bem-vinda, viu? Não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Não é assim. Dinheiro é humano. Finanças são humanas. Deus abençoa. Não é através dele, porque agora, entende? Isso aqui é humano. Eu tô falando de coisas humanas para cristão, para você entender que na Bíblia tá te mostrando que você não tá usando a sua inteligência, não tá usando a sabedoria. E ainda tu tá pedindo para Deus te abençoar, tá pedindo para Deus te prosperar, tá pedindo para Deus ganhar no totobola, para você, sabe? Eu preciso de uma herança do nada. Herança vem de um luto. Quem que pede herança? Herança vem de luto, gente. Eu queria tanto do nada aparecer uma herança. Eu quero ser herdeiro. Sim, herdeiro prevê a morte de alguém para você herdar aquilo. Olha o nível do que a gente tá lidando. É um conserto que a gente tá fazendo. E de novo, você tem que saber o que é um galardão. Você tem que saber onde você tá, para que você tá recebendo aquilo. A sua ferramenta, que é o dinheiro que a gente está conversando, ela precisa ser para algo. E isso precisa ajudar seu propósito de vida, seu propósito como cristão, a salvar mais almas.
a salvar mais pessoas. Não é pra você ir pra praia. Não é pra você curtir. As pessoas estão confundindo as coisas. Isso é resultado do seu esforço, da sua luta, da sua inteligência, da sua capacidade, do seu pulso firme, da sua vontade de dizer não. As suas boas atitudes vão te levar pro céu. Mas se você tá fazendo suas boas atitudes com intenção pra outras coisas, amore, beijo. Você tá confundindo as religiões. E Cristo, ele não veio pra te dar uma religião. Cristo tá aqui te dizendo, ó, eu sou um estilo de vida que você vai seguir. E aí você começa a não ser um alienado. Você começa a não ser um religioso. E a Bíblia tem um texto gigantesco falando assim, ó, é pecado julgar, irmão. Só que o problema da gente é que a minha verdade é absoluta. E eu, na minha verdade absoluta, vou pegar um texto bíblico e vou trazer ele pra minha ótica. Porque eu tô deturpada, eu tô magoada, eu tô ferida, eu tô triste. Eu preciso achar um culpado para as coisas que eu tô fazendo. Olha no espelho. Lá, quando a gente tá falando do devocional ontem sobre o que te trava, você puxou pra você as coisas pra consertar. Você não deu pra outra pessoa. Você tá esperando teu patrão te dar um aumento? Você tá esperando ser reconhecido na sua empresa? Se você não foi até hoje, com tanto de coisa que você fez, o que você tem que escrever é uma carta de demissão. Já com outro emprego engatilhado. Olhar para si é tão mais difícil. É muito difícil. Só que eu tenho uma frase aqui que as coisas, elas são simples, tá? Mas elas não são fáceis. E você precisa aprender sobre isso. Quando você olha e fala, poxa, isso aqui é um problema meu, né? Eu que errei aqui. Aí eu tenho a opção de consertar. Enquanto eu tô esperando que o outro conserte um erro que é meu, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então, dar com generosidade vai te trazer riquezas. Riquezas que são o quê? Tu ver as pessoas bem, tu se sentir bem com aquilo. Começar a perceber que a riqueza sozinha, ela é uma pobreza. Eu contei uma história aqui, né? Tem uma mulher que minha mãe trabalhava, que ela é crente, tá? Crente é aquele crente que vocês odeiam. Cara, essa mulher amaldiçoa todo mundo que tem lá dentro da empresa. Todo mundo. Ela dá um jeito de... Ela é a pessoa mais ruim que tem ali. E ela é crente. Ela fez questão de construir uma casa linda, maravilhosa, cheia de quarto e tal. Ela mora sozinha naquela casa porque ninguém suporta ela e ninguém vai visitar. Então, tudo que ela construiu foi um mausoléu de tristeza, de solidão. Por quê? Quem que vai querer ir numa casa onde a pessoa só aponta os teus erros, os teus defeitos, só fica se enaltecendo, só fica ali, ai, eu sou maravilhosa, porque olha isso aqui incrível. O diabo também te abençoa, tá? Só pra vocês saberem, né? E aí você tem que olhar pra isso de verdade e falar assim, meu Deus, tenha misericórdia da vida dessa pessoa. Exatamente, errou. A Bíblia sempre vai apontar pra você. Pra você, não pro outro. Porque a Bíblia é um livro pra ser lido por você, não pro outro. E aí a gente entra no sabedoria e planejamento, né? Quando você é sábio e planeja, você tem estabilidade e segurança. Onde está escrito isso? Está escrito em Provérbios 22:3. O homem prudente vê o perigo e se esconde, mas o simples, né, o tolo, ele segue em frente e sofre. Sabe, existe um precipício lá na frente. Você tem a opção de seguir caminhando e cair nele ou desviar dele. Não é verdade? Só que o prudente, a pessoa sábia, ela tá vendo aquilo ali, ela vai desviar. E aí a gente entra por último aqui em honra e fidelidade.
Honrar e ser fiel é você entender que o primeiro devocional lá dos 30 dias precisa ser visto todos os dias, que é a autoavaliação. Nós achamos que estamos fazendo tudo certo. Tudo. Eu não faço nada de errado, eu não mato, eu não roubo, eu não espanco, eu não isso, eu não aquilo. Isso são coisas que você tá vendo. E as coisas que estão dentro de você? As coisas que estão dentro de você. Prepotência, arrogância, sabe? Um achismo monumental de que você merece. Você não merece. Você tem que ser um pouco mais humilde. E aí, quando a gente entra no contexto de humildade, que é o primeiro devocional lá, gente, o primeiro devocional que fala sobre humildade, ele fala sobre você reconhecer que você precisa. E outras pessoas também precisam. Não é um castigo, sabe? É um alinhamento. Onde está escrito isso? Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com todos os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda. Renda? Para você saber o que é renda? É dinheiro. Primícias são as primeira parte. E se encherão fartamente os teus celeiros. Alguém pediu o contexto bíblico, né? Tá aqui, irmão. Leia quantas vezes forem necessárias. Estude quantas vezes forem necessárias. E aí, dentro do contexto, né? A gente traz aqui, ó. O que é a semente? A parábola dos talentos. Vocês sabem qual é a parábola dos talentos, né? Deus confiou, que no caso o contexto da parábola, tá, gente? É pra vocês entenderem, tá? O contexto da palavra aqui, ele te ensina... Eu já venho pra cá, tá, gente? Eu só vou finalizar essa parte aqui, eu já vejo vocês. Ele te dá uma pequena dose, uma dose média, uma dose alta, e ele vai saber como você vai trabalhar. Você vai ter a oportunidade de trabalhar aquelas doses. E aí, você tem que entender que Deus confia em você o suficiente para entender que você vai multiplicar isso. Você é o servo mau, que não consegue, que não prospera. E aí você vai entender o contexto de fiel no pouco, também vai ser fiel no muito, né? Deixa eu voltar pra cá agora. Deixa eu ver vocês aqui. O menino perguntou um negócio aqui, né? O Homem-Aranha. Depois, você fala de prosperidade aqui ou sobre pecado e justificação. Não, prosperidade é a última coisa que eu falo aqui. Eu falo... cadê meu devocional? Aqui, ó. A gente tem alguns temas que a gente aborda aqui, que são coisas que eu trato em mim, tá? Tipo assim, ó. Aqui é um devocional bem difícil que a gente fez sobre finalizar ciclos, né? Você tá patinando ainda nos erros? Você segue fazendo as mesmas coisas erradas? Ou você já entendeu quando tem que se encerrar ciclos? Que eu expliquei aqui foi a teoria da borrachinha, vocês lembram? A teoria da borrachinha, que quanto mais você puxa o elástico, maior é a dor que você vai sentir. Então é melhor que você saiba tirar a borrachinha do seu braço sem se machucar, né? Então a gente vai falando, tipo assim, quando as minhas atitudes desmentem as minhas palavras. O que significa? Que você fala, mas o que você faz é o que todo mundo vê. Então assim, nosso devocional, ele tem momentos e momentos. Raramente é falado dessa parte aqui, mas essa parte aqui é que tá travando a maioria das pessoas, por isso que eu trouxe, tá? Fique aí, aproveite, e é porque eu gosto de ser consertada, então é aqui mesmo. Aqui que você vai ser mais confrontado. Por isso que eu falei que aqui é um devocional voltado para quem não quer ficar fingindo que é crente, mas que você quer ser crente, entende? Que você tem orgulho de falar isso. E aí, quando alguém te confrontar, você tem palavra para falar. E aí, pro final, meu povo, a gente tá terminando, viu? Glória a Deus. E a partir de agora, você vai ser confrontado. Aqui no final, a gente vai ter uma questão de autoavaliação. Pegue seus papéis e canetas. Você sabe o grau da sua pobreza? Sabe onde que você está sendo pobre? Quando a gente falou ali das parábolas dos talentos, você percebe que talvez você seja a pessoa que não sabe multiplicar os seus talentos.
E talvez você tenha muita opção para multiplicar o seu talento e você está nessa encruzilhada. E eu falei, né, para vocês ontem, abri aqui uma questão de que eu tenho as minhas metas, tenho os meus objetivos. O meu primeiro objetivo do ano é trazer 100 pessoas para a comunidade. Mas 100 pessoas que fiquem na comunidade. Por quê? A comunidade não é um lugar onde você vai pegar 2 ou 3 palavras e vai aplicar na sua vida. Não. Eu não consigo entrar no horário do almoço, mas no horário da noite eu consigo. E vai estar lá o devocional. É pra isso, sabe? Não é pra você fingir que é crente. É pra você sentir que aquilo ali é pra você. É uma parte sua. Que você não pode ficar sem. As meninas comentam aqui, né? Cara, dá uma falta quando ela não consegue entrar no almoço ou no dia, né? Pode acontecer algum imprevisto. É uma parte de você. E é isso que é um devocional, isso é uma vida com Deus, sabe? É você entender que sentir falta. E se você não tá sentindo falta da sua vida com Deus, vá aqui, entendeu? Como que entra na comunidade? A gente tem um link aqui na bio, viu, irmã? Primeiro link. É só você acessar, tem uma página bonitinha falando o que é, como é, o que tem lá dentro. E aí você acessa. É tipo uma Netflix, é R$29,90, só pra vocês saberem, né? Vocês já irem preparados. Mas é um lugar onde você tem acesso, fica tudo salvo pra vocês, tá tudo bem bonitinho lá. E aí, aqui dentro desse diagnóstico, tem um problema grandíssimo, tá? Porque nós temos, talvez, um ou outro. Primeiro, pobreza monetária. É financeira, tá? O seu salário não tá pagando suas contas. Isso é claro. Você não tem, tá bom? Você não tem dinheiro e acabou. E aí, nessa autoavaliação da sua jornada, você vai entender que você tem que sarar essa terra aqui, que é pobreza monetária. Como que eu sei disso? Como que eu sei, tá? Pobreza monetária, vamos lá. O dinheiro não é suficiente, tá? Não interessa. Mas talvez mês que vem dê. Esse mês não deu. Não é suficiente. E aí você vai ter dívida, tá? Se você tem ali em torno do comprometimento em dívida, tá? Eu não tô falando dos teus gastos fixos, mas dívida de mais de 30% da sua renda, o seu problema é monetário, tá? E se você não tem a sua reserva, se você não conseguiria viver 6 meses sem a sua fonte de renda de hoje, o seu problema é dinheiro, é monetário. Se o dinheiro que você tem hoje não gera renda, esse dinheiro não trabalha para você, entende? Você não recebe de volta aquilo do seu trabalho constantemente, só você trabalha por ele, o problema aqui é monetário, tá? Esse é o primeiro diagnóstico. Você tem muita dívida, você não tem reserva, porque se você parar de trabalhar hoje, você vai morrer de fome, e o dinheiro não trabalha para você, tá? Problema monetário. E aí, a gente parte para a pobreza psicológica. Volta aí para ajudar quem precisar, tá bom? Nós temos uma mente sabotadora financeira. Lembra que eu falei lá que nosso problema sociológico, ele é gigante? Você precisa entender o contexto de sociológico, tá, gente? Que é, eu quero pertencer a um lugar, eu quero ser amigo de fulana, eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho as coisas. Isso é um problema psicológico. E aí, a gente entra em todas as crenças possíveis que eu posso ter. A crença, quando a pobreza é sua parte psicológica, você vai ter algumas coisas que você já falou, e se você não falou, você vai falar. E talvez seja aqui a raiz do problema, tá? A gente tá se encaminhando para terminar, e essa aqui vai deixar você pensando o dia inteiro. Que é o quê? A crença que você tem de dinheiro, ele sempre vai trazer problema. Lá em Timóteo, vai te falar o seguinte: o dinheiro é neutro. O amor a ele é a raiz de todo mal. O dinheiro é neutro, entende? Ele pode servir pro bem ou pro mal. Depende da mão que está. Então você não pode achar que o dinheiro é uma coisa ruim. A mão que segura ele, sim. No segundo ponto de uma crença é: eu não mereço ser rico.
Eu não mereço prosperar. Eu não mereço, não, sabe? Sempre aquele modo vítima. E aí lá em Jeremias fala: Deus tem planos de prosperidades e não de dano. Só que prosperidade as pessoas confundem muito. Tem muita gente rica que não tá embaixo da mão de Deus. Que não tá bem. Então só o dinheiro também não importa. Aí ó, Queens. E aí a gente traz a outra versão, que rico é egoísta, rico é egocêntrico, rico é mau. Você também é mau e é pobre. Você também é egoísta e é pobre. Então não tem a ver com isso. Lá em 2 Coríntios fala o seguinte: a riqueza é um meio para a generosidade e para abençoar o próximo. Do que adianta você ter o seu celeiro cheio se vai apodrecer aí dentro? E aí a gente volta para idolatria, mas a gente vem pra cá de volta. Último ponto: não sou boa em números. Mas isso aconteceu aqui, né? Quanto que é 10% de 1.500? É a pessoa que não é boa em números. Aí, Deuteronômio falando: Deus nos dá a força para adquirir riquezas, incluindo a sabedoria para administrá-la. Então você tem que saber qual que é o teu diagnóstico agora. Tu tá pobre aqui? Tá pobre em pensamento? Tá pobre onde? Porque você tem um desafio para seguir. Eu tô pobre monetária. Então, disciplina para quitar as suas contas. Fazer mais, gastar menos, investir em coisas boas, não em coisas ruins, não usar o consumismo para tapar buraco emocional. Se for psicológica, você vai renovar a sua mente e ser firme no não. Lembra do não? A vida é mais não do que sim, então você tem que dizer mais não. E esses são os passos para você começar a vencer o dinheiro. Pai do Senhor Ândia, seja bem-vinda. E aí aqui dentro, esse é o nosso desafio. Vai lá, coloca todas as suas dívidas num papel, vê lá, olha, para eu sobreviver na minha casa, eu preciso de 5 mil, 6 mil, 7 mil. Então esse é o mínimo que você tem que ter. E você tem que ter, porque não é opcional, né? E você sabe que, além de ter, a gente tem aqui. Tenho que ter 6 meses guardado, sem falar nada, lembra? Né? Tem que ter 6 meses guardado. Eu tenho que fazer o dinheiro trabalhar pra mim. E aí, eu abro pra vocês sabem onde eu tava conversando, né? Eu sou da área do marketing, eu tenho uma incubadora de produtos digitais, que é o quê? Ensinar as pessoas a vender produto digital, gente. Só que tu tem que saber qual que funciona pra você. Lembra que eu falei, né? Consegui gravar os vídeos, consegui fazer as coisas, porque eu tava bloqueada nesse sentido. Eu não queria mais atuar na minha área. Eu tava desgostosa porque eu não tava vendo o progresso. Eu tava recebendo e eu não tava sentindo que aquilo tinha propósito. E tudo que você tem que fazer na vida tem que ter propósito. Então eu prefiro ensinar as pessoas a fazer as coisas certas, sem tirar o dinheiro dela, igual uma pessoa que é um dementador, que finge, que dá palavras boas pra ela, pra que ela vença. E eu sei que aquilo ali não vai acontecer. Isso é serviço de crente? Não é, gente. Crente tem que ser justo, fazer os outros prosperarem. Se eu botar o meu pé num lugar e aquele lugar desandar, é porque o problema sou eu. Eu tenho que melhorar aquilo ali. Então a gente tem que cuidar. Entendeu? E vamos trabalhar nisso. E aí à tarde, às 2, nós temos um encontro para falar sobre psicologia financeira. Lembra que eu falei pra vocês, né? Postei aqui o videozinho. São 2 livros que eu peguei. Peguei o Psicologia Financeira, peguei a Bíblia e peguei... Qual o outro que eu peguei? Segredos da Mente Milionária. São livros que eu indico, tá? Lembrando que dos pastores que entram em depressão. Sim. O próximo tema vai ser sobre psicologia financeira. Aí eu vou juntar com os dons do Espírito, que vocês já pediram esse devocional, né? Ali você vai entender domínio próprio, paciência, fé. Então você vai ter que desenrolar isso aí. Então agora na parte da tarde a gente vai ter isso, tá?
Já se preparem, porque vai ser muito bom também. Eu vou montar o devocional. A gente vai falar sobre Batalha da Mente. Muito obrigada, viu, Paulo? Batalha da Mente. O medo do futuro, do domínio próprio. 2 horas. Vai ser as 2 horas. E a gente vai falar sobre a aplicação prática disso, pra você entender essa parte aqui que a gente precisa, tá? Então, sejam bem-vindos. Apareceu pra mim aqui. O quê? Você chegou no final, irmão? Pelo amor de Deus. Mas lembrando, tá? Esse devocional, a gente tem uma comunidade que tá aqui no feed, bonitinho, mostrei que eu tô atualizando. E ela tem os nossos devocionais ali dentro, nós temos os nossos encontros aqui. Tem um devocional aqui que é pra iniciantes, tá? Só pra vocês saberem. Ah, tá, obrigada. Que é o nosso devocional, que são das jornadas, tá? Uma bênção aqui. Você está orando, só tá reclamando. Tem várias coisas aqui, né? Tem a jornada 10, quando parecer que nada mudou, eu confio, que foi a que eu conversei hoje com vocês, sobre a parábola do semeador. É uma bênção. Então, tudo que você pensar tá no nosso link. Esse é o meu, foi eu que escrevi. Tem ele na versão PDF aqui, na versão digital dele. Ele acho que é o 2º ou 3º que tá aqui no nosso link. E o que eu queria mostrar pra vocês, né? Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. É um detalhe. Ai, tá, peraí. Vai chegar um código para mim. Só pra vocês saberem, ó. Devocional pesado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não gosto, mas sou obrigada. Vou mostrar pra vocês aqui a comunidade, pra vocês verem. Comunidade Tempo de Mesa, ó. Ela é assim. Aqui estão os nossos devocionais de janeiro. Aqui é o devocional que eu acabei de falar sobre a vida travada. Aqui tem os 5 devocionais sobre a Bíblia. Aqui também o estudo de mulheres. Aqui tem e-book, tem material, tem muita coisa. E aqui também tem o estudo bíblico da semana. E eu vou colocando conforme vai acontecendo. Esse estudo também vai estar aqui, tá? Na aba de janeiro, como vai ser o último dia. Só clica ali, irmã, no primeiro link da bio. Ó, tem mais, tá? Só pra vocês saberem. É que eu tô fazendo esses aqui, ó, de cima. Aqui fica a última vez que você mexeu, né? Aqui tem 30, aquele devocional grandão que eu falei pra vocês. Mas, ó, aqui embaixo, ó. Quem é você em Cristo? Como organizar sua agenda para Jesus participar dela? Leitura bíblica explicada da palavra. Tá vendo? Chegou no final, irmã. Mas, como eu disse, né? Saindo daqui, eu vou baixar, né, o devocional e jogar aqui pra comunidade já, tá? Só pra vocês saberem. Perdão. Então, esse é o nosso primeiro estudo, a nossa primeira parte sobre o estudo imersivo de finanças. Que o dinheiro, ele não é servo, ele é servo, ele não é dono, e que o dinheiro é semente e dinheiro é resultado. Então, você tem que vigiar nessa jornada. E aqui também tem as leituras bíblicas. Vou deixar essa imagem aqui pra você, vai parecer confuso pra quem lê, mas quem assistiu vai fazer sentido. Amém? Gostaram da nossa primeira parte? Estão preparados pra segunda? A segunda talvez seja um pouco mais complicada pra muitos, mas Deus vai abençoar. Essa plataforma é no primeiro link? Sim. Comunidade Tempo de Mesa. É a nossa comunidade. Bem bonitinha, bem fofinha. Façam, vão pra lá. É uma benção. Vocês vão ter acesso e tem muita coisa lá dentro. Tem mais materiais lá dentro também. Vou preparar um outro material aqui legal pra deixar disponível pra vocês. Lá dentro da comunidade, que é de apoio, né? Vocês podem imprimir, vocês podem fazer o que vocês quiserem ali. E tem outras ajudas em devocionais aqui, tá bom? Então, povo, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Luzia, volta de tarde, 2 horas, tá? Vai pra cá. Eu também entrei pela primeira vez, gostei do seu devocional falando sobre a verdade da palavra, claro, né, gente? Faz um resumão rápido aí dessa tela aí, por favor. Tá, vamos lá. Bem-vindos, tudo bem? Aqui é o nosso devocional de estudo imersivo sobre finanças. O nosso tema de hoje, que é o primeiro dos 3, será sobre dinheiro e servo, e que dinheiro é servo e não é dono. O dinheiro, ele é a semente do que você vai construir. Você tem a semente do joio e do trigo. O que você plantar vai crescer, vai dar fruto ou não.
Então, dentro desse contexto, a gente tem também, em questão de parábolas, a parábola dos talentos, onde Deus confia em você para multiplicar. E se você não multiplica, você não prospera. Você é um crente negligente. E aí, no primeiro momento, eu falei que nós temos um problema sério com idolatria. Idolatria é essa que você nega. O crente tem problema com idolatria. Inclusive, Deus fala isso na Bíblia toda. A gente falou que o dinheiro, quando ele é dono, ele vai fazer você ter ansiedade, vai ficar se comparando e vai fazer você ter dívidas. Porque dinheiro, ele não é dono, ele é ferramenta. Só que quem lida com a ferramenta precisa ser inteligente. Você sabe mexer com dinheiro? Você sabe mexer com as suas finanças? Você sabe prosperar? Não sabe? Pois é. E aí, o nosso erro é achar que dinheiro é ponto de partida. Não, dinheiro é colheita. Tudo que você fizer precisa gerar um Pix. Precisa gerar um resultado. Que a gente tá falando de dinheiro e finanças, tá, gente? Não confunda. E aí, depois a gente partiu para causa e efeito, que é o quê? Você, nesse contexto aqui, nessa grade de conhecimento, você entende que se você buscar mais e trabalhar, você vai ter riqueza e abundância. Lá em Provérbios. Não tô falando de gente que vai ficar trabalhando 24 horas, mas que trabalha com inteligência. Generosidade vai gerar multiplicação, sabedoria vai gerar estabilidade, honra vai gerar portas mais abertas para você. E aí, por fim, a gente fez um diagnóstico sobre o seu grau de pobreza. Será que é monetária ou será que é psicológica? Na monetária, o dinheiro não é suficiente, ponto. Você vai fazer dívidas que comprometem mais de 30%, 40%, 50% do seu salário. Você não se mantém sem aquele salário e você tem que se manter no mínimo por 6 meses. E o seu dinheiro não trabalha para você, você que trabalha para ele. Se for psicológica, a sua mente se sabota. Você não sabe dizer não, você tem um monte de crença, acha que rico não presta, que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Não é suficiente. Então, dentro desse contexto, o nosso primeiro devocional deixou um desafio. Primeiro, se for monetário o seu problema, disciplina para quitar essas dívidas aí. Colocar num papel tudo que você tem de problema, ver quanto de dinheiro que tu tem para sobreviver naquele dia, naquele mês, e aí você tem que fazer muito mais que aquilo para que você vença. Se for psicológica, você tem que renovar sua mente, e Deus fala na Bíblia que você tem que renovar sua mente, e ser firme nos nãos. Não te empresto, não posso, não vou, isso custa X. Ah, mas você não faz por menos? Não, firmeza. Então esses são os nossos passos para vencer o dinheiro, porque ele não pode te vencer. Amém? Gostaram do resumo? Nem parece que eu falei 2 horas. Então, gente, esse é o resumo. Talvez eu faça esse corte e coloque aqui no perfil para as pessoas terem acesso, né? E mais tarde, ali perto do almoço, eu vou subir ele para a comunidade, tá? Então fiquem com Deus, espero vocês 2 horas e depois às 9 da noite, tá? Que a gente vai falar de outras coisas. E quem quer ter acesso, vai na comunidade, povo. Vai lá. Vai ser uma benção, é o diferencial para você. A gente gasta com tanta besteira, né? Vamos gastar com uma coisa que vai me fazer ser melhor. O resumo foi ótimo. Olha, bom. Então, fiquem em paz, que o sábado seja excelente para vocês. Amém? Tchau, pessoas. Até as 2.